Operadores relacionais e lógicos. Os operadores relacionais são aqueles que fazem uma determinada avaliação sobre os valores e retornam um valor booleano. Nós já utilizamos alguns operadores anteriormente, mas vamos lá. Existe o operador maior que, menor que, igual a, menor ou igual a, maior ou igual a e diferente de. Nós podemos guardar os valores em variáveis, mas o seu uso mais comum é em condicionais, ou loops baseados em condições. Vamos lá. Suponha que eu tenho uma variável que tem o valor 10. Se eu faço uma verificação, gasolina é menor do que 10, isso me retorna um falso. Gasolina é maior do que 10, isso é falso. Gasolina é igual a 10, isso é verdadeiro. Gasolina é menor ou igual a 10, isso também é verdadeiro. Gasolina é maior ou igual a 10, isso também é verdadeiro. Opa, menor igual e maior igual, os dois são verdadeiros? Sim, porque o 10 é justamente o fator de igualdade. Vamos seguir. Gasolina é diferente de 10, e isso sim é falso. Agora imagina que gasolina tem o valor 11. Agora, gasolina menor do que 10, isso é falso. Gasolina maior do que 10, isso é verdadeiro. Gasolina é igual a 10, isso é falso também. Gasolina é menor ou igual a 10, isso também é falso. Gasolina é maior ou igual a 10, opa, isso é verdadeiro, porque gasolina é 11. Gasolina é diferente de 10, também, isso é verdadeiro. Ok, nós já utilizamos alguns operadores lógicos. Por exemplo, aqui nós utilizamos o igual. Agora nós vamos utilizar alguns operadores lógicos para exemplificar. Tá? Vou utilizar um print para exibir na tela o valor das comparações. Então, m será um número igual a 10. Então, número igual a 10, lógico, isso é verdadeiro. Então, vai me retornar um true. Se eu falo número é diferente de 10, opa, isso vai me retornar um false. Ok? Vou comentar a primeira linha e a segunda. Se eu me pergunto, bem, ok, então o número é menor do que 10, isso também vai ser falso, porque 10 não pode ser menor do que 10. Vou seguir. E agora eu vou botar maior do que 10. Ok, isso também é falso, porque não tem como 10 ser maior do que 10. Ele é o próprio 10. E existem algumas adições ou somas de operadores, como por exemplo o maior ou igual. Bem, aqui ele vai fazer duas verificações. Se o número é maior do que 10, que não é o caso, e se o número é igual a 10, que é o caso. E por isso ele vai retornar um true. O mesmo vai acontecer para o maior igual. Ou seja, ele é maior ou igual? Sim, ele não é maior, ele é igual. Então, ok. Ele é menor ou igual? Ok. Ele não é menor, mas ele é igual. Então, retorna o true. Ok? Essa é a nossa tabela booleana, baseada na nossa tabela booleana aqui. Esses valores, na verdade, são valores booleanos. Tá? Então, basicamente, esses são os operadores que nós utilizamos. Maior, menor, menor igual, maior igual e o diferente. Perceba que esse igual é diferente desse igual. Aqui eu estou atribuindo o valor 10 a número e aqui eu estou verificando se o número é igual a 10. Essas condicionais que eu acabei utilizando normalmente não são utilizadas em prints, e sim acompanhadas de algumas estruturas condicionais que nós já vimos, como por exemplo o if ou elif, por exemplo. No caso do else, não, porque o else não tem condições. Ele é um senão, ele é uma negação do if anterior a ele. Mas basicamente essas condicionais, essas operações relacionais, elas serão inseridas em condicionais ou em loops baseados em condições.
Bem, os operadores lógicos são aqueles que são baseados na álgebra de Boole, né? Ou seja, nós utilizamos eles para criar operações lógicas simples ou complexas. Os operadores lógicos são o AND, o OR ou NOT, ou seja, o I, o ou o negação. Conforme a álgebra de Boole, quando nós temos dois valores verdadeiros e um operador lógico AND, nós temos o resultado verdadeiro. Se eu tenho um falso e um verdadeiro, esse resultado sempre será falso, não importa a ordem. Operador OU. Para esse operador, sempre que eu tiver ao menos um valor verdadeiro, isso será verdadeiro. Se eu tiver todos os valores falsos, isso será falso. Então, true e true é verdadeiro. Falso e true é true também, porque tem ao menos um valor verdadeiro. Falso e false, isso sim é falso, porque não tem nenhum valor verdadeiro. Já o operador not, ele é a negação. Sempre que eu tiver um valor true, ele vai virar false. Sempre que eu tiver um valor false, ele vai virar true. Bem, os operadores lógicos servem para que eu consiga fazer junções. Por exemplo, tem o número 2, que equivale a 20, como nós vimos no exemplo anterior. E agora eu quero fazer uma condicional que verifique se número é 10 e número 2 é 20. E para isso, aí sim eu executo uma ação. Então, eu poderia pensar que eu tenho duas condicionais, dessa forma. Poderia ter, por exemplo, um if aninhado aqui, com apenas um trecho a ser executado. Aqui, if dentro do if. Ok, isso aqui iria funcionar, mas isso aqui pode ser substituído por um operador lógico, tá? No caso aqui, o AND. O AND sempre vai retornar verdadeiro se as duas asserções forem verdadeiras. Nesse caso aqui, isso é verdadeiro e isso também é verdadeiro. Então, número 2, perdão. Número 2, executo. Ok, então foi executado esse trecho do código. Caso um desses não seja verdade, por exemplo, esse aqui agora vai passar a ser falso, ele não vai entrar mais nesse if. Vou colocar um else aqui para que vocês possam visualizar melhor. Fora. Na verdade é else. Vou botar aqui. Então, agora vai ser executado o... Opa! Voltou os dois pontos aqui. Ó, mensagem melhorada aqui apareceu. Tem um erro de sintaxe, significa que eu esqueci o uso de dois pontos aqui, ó, por exemplo, tá vendo? Foi o que aconteceu. Ok, então executou a linha do else. Beleza. Se o primeiro for falso, a mesma coisa, porque falso e verdadeiro vai retornar falso, como nós vimos na tabela. Bom, isso aqui apenas vai retornar verdadeiro se os dois forem verdadeiros. O que não ocorre se eu utilizar o operador OR, ou operador OU. Nesse caso, basta que um dos elementos seja verdadeiro para que seja retornado. Veja, retornou true. Apenas se os dois forem falsos ou todos forem falsos, é que não será executado e será executado o else. Okay? E nós temos também o operador not, que nega, ou seja, se eu tenho algo que é verdadeiro, vai virar falso. Nesse caso aqui, eu tenho algo que é verdadeiro, que é 10 é igual, número é igual a 10, e eu posso usar o operador not para negar isso. E agora foi para o else. Então, número é igual a 10, é sim, é true. Então, not true vai virar o quê? Um false. E um not false vai virar um true. Então, o not serve sempre para eu fazer algum tipo de negação. Obrigado por assistir o vídeo. Qualquer questão ou dúvida, pode me contactar através dos canais disponíveis. Um abraço.